Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos continuar falando sobre essa graça maravilhosa e quais as respostas que nós, como filhos de Deus, precisamos dar a ela. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 15, que diz assim: De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Vamos ler também João capítulo 1, versículo de número... Vamos ler do 1 até o 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ouvindo do Senhor essa maravilhosa graça e o Senhor tem nos falado tantas coisas. Eu quero falar um pouquinho sobre qual deve ser o nosso papel como aqueles que testificam dessa graça. Nós reparamos aqui no primeiro texto que a sombra de Pedro curada, e precisamos ter muito cuidado para entender esse tipo de afirmação, porque pode parecer que a bênção e o poder estava em Pedro, mas quando a gente analisa como é feita uma sombra, por exemplo, a sombra é feita através de uma manifestação daquele que se põe entre o sol e a pessoa. Então, ou um objeto. Então, quando Pedro passa e sobre Pedro, ou através de Pedro, ou por intermédio de Pedro, uma sombra é estabelecida, e os enfermos, ao passarem por aquela sombra, eram curados, o Senhor está nos dizendo que o sol da justiça, Cristo Jesus, refletia em Pedro, e através de Pedro as pessoas eram curadas. Mas experimenta tirar o sol e você vai ver que Pedro não tem a mínima utilidade. E João Batista, no Evangelho de João, é traduzido como aquele que testifica da luz, aquele por quem a luz se manifesta. Ele não é a luz, mas a luz se manifesta por intermédio dele. Isso é lindo, irmãos, porque Deus usa homens de forma poderosa nesse tempo, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, como manifestação da sua glória. Mas a glória sempre será de Deus, nunca do homem. É isso que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Quantos homens têm se colocado numa posição de mediadores entre Deus e os homens? E eles estão profundamente errados. O apóstolo Paulo fala ao Timóteo que não existe nenhum mediador, outro mediador que não seja o próprio Cristo. O que nós somos pela graça de Deus. E se somos esses intermediadores, né, que não que fazem os homens acessarem a Deus, mas que manifestam a glória de Deus, que testificam a glória de Deus. Por intermédio de Pedro, Jesus curava. Por intermédio de João, a luz era manifestada. Mas esse intermédio precisa ser entendido com sabedoria, para que o homem não pegue para ele nenhum tipo de glória. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo glorioso em que Deus quer e vai usar homens que entendam essa realidade, que se manifestem
de maneira poderosa através das suas vidas nessa terra, nesse ínfimo espaço de tempo provisório que vivemos, que dura 70, 80 anos, e o que passa disso, nas palavras do salmista, é canseira e enfado. O que nós estamos fazendo nesse curto espaço de tempo de peregrinação? A resposta deveria ser manifestando a glória de Cristo através da minha vida. Através dessa manifestação, a luz é vista. Através dessa manifestação, pessoas são curadas. Através dessa manifestação, Jesus é conhecido. Mas a glória sempre é e sempre será de Jesus. Sem o sol, não se faz sombra. Sem a luz, não tem como testificar de algo. Então Jesus é a nossa fonte. E é aí que nós entendemos a graça de Deus manifestada em Jesus e o papel do homem em responder a essa graça, testificando essa graça na vida dos outros homens, na vida do mundo. Irmãos, nós somos privilegiados, porque o Senhor entrou pelas portas celestiais. Portas essas que no Salmo 24 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças. Essas portas estavam fechadas para o homem. Desde que o homem pecou no Éden, essas portas foram fechadas e o homem perdeu esse acesso. Mas o Salmo 24 diz que as portas se abrem, porque um homem, quem ousa bater nessas portas? O Senhor forte e poderoso, o Rei dos Reis. Então o Senhor subiu aos céus. E depois o Salmo 24 continua dizendo que agora não mais ele sozinho, mas o Senhor dos exércitos. Então, queridos, Deus é esse que nos chama, por intermédio do Filho, a voltar para casa, a adentrar nos portões celestiais, a entrar no Santo dos Santos. Através dele, nós precisamos caminhar, manifestando essa verdade que nós recebemos e que nós vivemos na vida das outras pessoas. Pedro recebeu, e porque ele recebeu, ele curava pessoas por intermédio de Jesus. João Batista recebeu, e porque ele recebeu, ele manifestava essa luz para as outras pessoas. Essa é a resposta que nós temos que ter e temos que dar no que diz respeito a essa graça maravilhosa recebida. Que todos vocês possam estar respondendo ao Senhor, entendendo, em primeiro lugar, que sem Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nós estaríamos perdidos. Mas, com Ele, nós somos chamados a testificar dessa luz. Então, é a graça caminhando de mãos dadas com a responsabilidade. Que a gente possa compreender essa realidade e viver nela. Deus abençoe. Amém.